Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão global sobre ligação covalente, geometria molecular, polaridade da molécula e polaridade da ligação e ligações intermoleculares. Essa revisão será realizada através desse exercício em forma de uma tabela. E nessa tabela, na primeira coluna, eu forneço para vocês a fórmula molecular. Eu peço a fórmula eletrônica de Lewis, depois da fórmula eletrônica, a geometria da molécula. Através da geometria, depois eu vou construir a fórmula estrutural. E para determinar se a molécula é simétrica ou assimétrica, então eu vou usar esse recurso, número de nuvens eletrônicas e número de ligantes iguais ao redor do átomo central, para ver se a molécula é simétrica ou assimétrica, e posteriormente a sua polaridade, se ela é polar ou apolar, e por último, através da polaridade da molécula, nós vamos ver o tipo de ligação intermolecular. Mas antes de fazermos esse exercício, vamos rever aqui aquela tabela já apresentada em aulas anteriores com relação as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, né? Aqui eu posso ter, então, inicialmente aqui duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E a disposição dessas nuvens, ela forma um ângulo de 180 graus entre as nuvens. A repulsão entre as nuvens é máxima e faz com que nós temos a disposição dos átomos através de uma geometria chamada de linear. Exatamente. A geometria linear, ela ocorre, desculpem, quando a repulsão entre os átomos ligantes, ela é máxima, que forma um ângulo de 180 graus. Então, depois, em segundo lugar, nós temos três nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E dessas três nuvens eletrônicas dispostas através de uma geometria em forma de um triângulo, né? Triangular. Aí eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade pode ser que das três nuvens eletrônicas eu tenha um par de elétrons livres e dois átomos ligados ao redor do átomo central. Essa geometria com duas ligações e dois pares de elétrons livres chama angular, ou eu posso ter, digamos, três ligações ao redor do átomo central, e cada ligação corresponde a uma nuvem eletrônica, e a geometria é triangular, ou também chamada de trigonal plana. Logo, aqui abaixo nós temos essa possibilidade de termos quatro nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E a disposição dessas nuvens eletrônicas é em forma de um tetraedro regular, tá? Essa é a disposição das nuvens eletrônicas, tetraedro regular. E desse tetraedro regular, eu tenho quatro possibilidades nesse caso. A primeira opção, eu posso ter das três nuvens um par de elétrons livres, que não foi usado aqui no compartilhamento, e dois pares de elétrons livres e duas ligações ao redor do átomo central. Essa geometria com duas nuvens eletrônicas proveniente de dois pares de elétrons livres e duas ligações chama-se angular. Aqui nós temos um par de elétrons livres ocupando uma nuvem eletrônica e três ligações químicas ao redor do átomo central. Essa geometria chama-se piramidal. E por último, das quatro nuvens eletrônicas, eu tenho aqui um total de quatro ligações químicas ao redor do átomo central, que estabelece uma disposição em forma de um tetraedro, por isso que a geometria é chamada de tetraédrica, certo? Fazendo aqui uma revisão com relação às nuvens eletrônicas. Gostaria também de lembrar a todos, falamos a todo instante essa questão das nuvens eletrônicas, né? E você pergunta, o que é uma nuvem eletrônica? Resposta:
Uma nuvem eletrônica é uma região do espaço que pode ser ocupado por uma ligação covalente simples, ou uma ligação covalente dupla, ou ainda pode ser ocupado por uma ligação covalente tripla, ou pode ser ocupado por uma ligação covalente dativa, ou mesmo pode ser também ocupado por um par de elétrons livres. Esses são os eventos dos quais os elétrons ocupam uma região do espaço chamada de nuvem eletrônica. Uma ligação simples ocupa uma nuvem eletrônica. Duas ligações covalentes, uma ligação covalente dupla também ocupa uma nuvem eletrônica, assim como uma ligação covalente chamada de tripla. A ligação covalente tripla também ocupa uma nuvem eletrônica, assim como uma ligação covalente dativa e, por último, um par de elétrons livres. O par de elétrons também ocupa uma região do espaço que nós chamamos de nuvem eletrônica. Tá? Esses são os eventos que nós chamamos de nuvem eletrônica. Região do espaço que podem ser ocupados por elétrons livres ou ainda por elétrons através de um compartilhamento de elétrons. Nuvem eletrônica pode ser uma ligação covalente simples, uma dupla, uma ligação covalente tripla, ou ainda uma ligação covalente dativa ou um par de elétrons livres, ok? Muito bom. Agora, com relação à polaridade da molécula, nós vamos levar em consideração esse resumo aqui, ó, sem precisar fazer somatória vetorial. Se a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual a zero, a quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, isso faz com que esta molécula seja de natureza apolar, porque essa molécula apolar ela é simétrica. Uma molécula ela é considerada simétrica quando o vetor dipolo resultante é igual a zero, ou seja, a molécula simétrica ela não tem o vetor dipolo resultante. A molécula simétrica, o vetor dipolo resultante, ele é nulo, ele é igual a zero. Por esse motivo, a molécula simétrica é de natureza apolar. A molécula apolar ela é simétrica, pois ela tem um vetor dipolo resultante nulo. Já por outro lado, a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é diferente do número de átomos iguais ligados ao redor do átomo central. Quando o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de ligantes iguais, significa que esta molécula ela é assimétrica. Eu vou anotar essa informação importante. Quando o número de nuvens eletrônicas é diferente dos ligantes iguais, a molécula é de natureza assimétrica. Agora, um detalhe: toda e qualquer molécula de natureza assimétrica, ela tem o chamado de vetor dipolo resultante não nulo. Quer dizer, em outras palavras, a somatória dos vetores dipolo elétrico não vai originar vetor nulo. Nós temos aí nesse caso um vetor dipolo resultante não nulo. Existe o vetor dipolo resultante. Essa que é a característica da molécula de natureza assimétrica. Ela tem o vetor dipolo resultante. Esse vetor dipolo resultante ele é não nulo. Isso é a característica de uma molécula de natureza polar.
Já quando o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de ligantes iguais, significa que esta molécula é de natureza simétrica. E essa molécula, por ser simétrica, o que vai acontecer? Não existe vetor de polo resultante, ele é nulo. O vetor de polo resultante é igual a zero. E isso é a característica de uma molécula de natureza apolar. Agora, com relação às ligações intermoleculares, aqui nós temos as moléculas de natureza apolar, que eu acabei de mencionar, e estas moléculas de natureza apolar, elas estão ligadas entre si através de ligações fracas do tipo de polo induzido, também pode ser chamado de polo instantâneo, ou dispersões de London, ou ainda forças de Van der Waals. Essas ligações de polo induzido, elas são mais fracas, então o sinal aqui é menor em relação às ligações de polo permanente, que são estabelecidas entre moléculas de natureza polar. As moléculas polares, elas estão ligadas por ligações mais fortes, que é as de polo induzido, chamadas de polo, ou também chamadas de polo permanente, ou força de Van der Waals. Essas ligações são mais fortes em relação de polo induzido, mas se compararmos com as ligações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio são ligações muito mais fortes em relação às moléculas polares. E como diferenciar uma molécula polar cujas ligações intermoleculares são ligações de hidrogênio com as polares, que são moléculas que não têm esse perfil? A resposta é a seguinte: as moléculas cujas ligações são de hidrogênio, nós temos nesse caso um átomo de hidrogênio que pode se ligar a um dos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quais são esses elementos mais eletronegativos da tabela? São o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio de uma molécula ligado ao hidrogênio de outra molécula vai caracterizar uma molécula de natureza superpolar, tá? Chamada ligações de hidrogênio estabelecidas entre as suas moléculas. Agora eu vou citar alguns exemplos de moléculas que estão ligadas entre si através das ligações de hidrogênio. As inorgânicas, que são as mais importantes, são o fluoreto de hidrogênio, que é o HF, a molécula da amônia, que é o NH3, e depois a molécula da água. Notem que aqui eu estou dando ênfase aos compostos de natureza inorgânica. Os compostos orgânicos já foram estudados anteriormente, mas posteriormente faremos também uma revisão com esse aspecto relacionado aos compostos orgânicos. Então revisamos as ligações intermoleculares, o critério que define a polaridade da molécula, a geometria molecular. Agora vamos praticar fazendo agora alguns exercícios aqui de algumas moléculas inorgânicas ligadas entre si através dessas ligações aí intermoleculares que nós já vimos. Eu vou citar primeiro as moléculas triatômicas, tetratômicas e pentatômicas. No final eu farei uma observação com relação às moléculas biatômicas. Primeiro, a molécula do gás carbônico. Na fórmula eletrônica eu vou colocar primeiro o elemento central, o oxigênio do lado esquerdo, o oxigênio do lado direito, e o oxigênio pertence à família 6A, isto é, ele tem 6 elétrons na última camada. 6 elétrons na última camada para 8, o oxigênio vai compartilhar 2 pares de elétrons. E ele que tinha 6 elétrons, ao fazer esse compartilhamento, ele fica com 7, mais 1, total 8 elétrons. E assim o oxigênio ficou estável na teoria do octeto. O oxigênio ficou estável, mas o carbono ainda não ficou estável.
o átomo de carbono, ele tem 4 elétrons da família 4A, 4 para 8, o carbono tem que compartilhar 4 pares de elétrons. Os outros 2 pares de elétrons serão compartilhados com o oxigênio aqui da sua direita. Muito bem. Agora vamos, depois de fazermos a fórmula eletrônica de Lewis, vamos responder a questão da geometria. Quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do átomo central? Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, eu conto uma, que é essa ligação dupla, e aqui eu vou contar mais uma nuvem eletrônica, que é outra ligação dupla. Então eu tenho aqui ao redor do átomo central 2 ligações duplas, não existem pares de elétrons livres ao redor do átomo central, então a repulsão de 2 nuvens origina uma molécula cuja geometria é chamada linear. Bom, já que a geometria da molécula ela é linear, logo eu vou escrever então a sua fórmula estrutural conforme a disposição da geometria, que é linear. Linear é linha, né? Então eu vou colocar aqui oxigênio, carbono, dupla e oxigênio. Bom, agora vamos discutir se essa molécula é polar ou apolar. Eu tenho aqui quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Duas nuvens. Quantos átomos iguais estão ligados ao seu redor? 2 átomos iguais. Tá, então vou escrever aqui que a molécula do gás carbônico tem 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e ele tem 2 átomos iguais ligados ao seu redor. O que significa o fato do número de nuvens eletrônicas ser exatamente igual ao número de ligantes iguais. Significa que essa molécula é de natureza simétrica. Tá, então vamos escrever aqui que a molécula do gás carbônico é simétrica. Bom, a molécula do gás carbônico ela é simétrica devido ao número de nuvens eletrônicas ser exatamente igual ao número de átomos ligantes iguais ao seu redor. Pelo fato da molécula ser simétrica, então a molécula do gás carbônico é de natureza apolar. Toda molécula apolar é simétrica. E logo, pelo fato da molécula ser simétrica e apolar, as moléculas apolares estão ligadas entre si no estado sólido ou líquido através da interação chamada dipolo instantâneo ou dipolo induzido, que também pode ser chamado forças de London ou simplesmente forças de Van der Waals. É isso aí, tá? Vamos agora voltar aqui e vamos fazer o segundo exemplo. Depois do gás carbônico, vamos pegar a molécula da água agora. Também é uma molécula de natureza triatômica. São 3 átomos, dos quais eu vou colocar o oxigênio como átomo central e ao seu redor 2 átomos de hidrogênio, um do lado esquerdo, um do lado direito. O hidrogênio, vocês já sabem, ele só tem um elétron. Ele só tem um elétron, mas ele vai compartilhar mais um par de elétrons para ficar estável com 2. Ele vai compartilhar esse par de elétrons com o oxigênio. E o oxigênio, que tem 6 elétrons, ao fazer 2 compartilhamentos de elétrons, o oxigênio também vai ficar estável com 8 elétrons, porque ele vai compartilhar 2 pares de elétrons. Ok. Quantas nuvens eletrônicas eu vou então contar ao redor do oxigênio? Nuvem eletrônica é uma região do espaço ocupado onde tem elétrons. Elétrons compartilhando, sendo através de compartilhamento de elétrons. Uma ligação covalente simples é uma nuvem eletrônica. 2 ligações covalentes simples são 2 nuvens eletrônicas. Mas acontece que o par de elétrons livres ao redor do átomo central
o par de elétrons livres também será levado em consideração como uma nuvem eletrônica. Então eu tenho mais uma nuvem e outra aqui embaixo num total de 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 4 nuvens eletrônicas, dos quais eu tenho 2 ligações químicas e 2 pares de elétrons livres. Consultando aquela tabelinha, a geometria chama-se angular. 4 nuvens, sendo 2 ligações químicas e 2 pares de elétrons livres. Geometria angular se escreve dessa maneira. Tá? Aqui nós temos os 2 átomos de hidrogênio com essa propriedade de geometria de natureza angular, e quem fez essa repulsão, foram os pares de elétrons livres ao redor do átomo central, esses 2 aqui, ó, tá? Esses são os 2 átomos responsáveis pela repulsão dos átomos ligantes ao redor do átomo central. Excelente. Agora que nós já estudamos que a geometria da molécula de água é angular, vamos ver se ela é de natureza polar ou apolar. As nuvens eletrônicas que eu conto ao redor do átomo central são, ao todo, 4 nuvens. 1, 2, 3, 4. 4 nuvens eletrônicas, eu vou colocar aqui. Átomos ligantes iguais ao redor do átomo central são 2. 2 átomos ligantes iguais ao redor do átomo central. E o que acontece quando o número de nuvens eletrônicas não é igual ao número de ligantes iguais? O que vai acontecer é que, nesse caso, o número de ligantes não é igual ao número de nuvens eletrônicas, porque essa molécula é de natureza assimétrica. E toda molécula assimétrica, ela é de natureza polar. E nesse caso da molécula de água, ela é muito mais polar em relação a qualquer uma outra molécula também polar que não tem essa característica. Qual a característica? Hidrogênio ligado a oxigênio. Isso vai originar as ligações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, certo? Vamos agora estudar um outro exemplo, a molécula do ozônio, que também é triatômica. Então, primeiramente, como eu tenho aqui 3 átomos de oxigênio, vou colocar o primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito, ao redor do elemento central, que eu vou escolher aqui como um dos 3 átomos de oxigênio, como sendo o elemento central. Todos os átomos pertencem à mesma família. Qual a família? 6A. 6 para 8. Os 2 átomos do lado esquerdo vão compartilhar 2 pares de elétrons entre si, e nesse compartilhamento de elétrons, os 2 átomos adquiriram a estabilidade. Esses 2 átomos aqui do lado esquerdo. Cada átomo que tinha 6 elétrons compartilhou 2 pares de elétrons e já ficou estável. Lembra? Quando um átomo já adquiriu a estabilidade química e tem um outro precisando de 2 elétrons, o que vai acontecer? Esse átomo que vai precisar de 2 elétrons atrai o par de elétrons do átomo central, caracterizando aquilo que nós chamamos de ligação covalente dativa ou coordenada. É um par de elétrons que veio de um átomo, mas que serve para os 2 átomos simultaneamente. Quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do átomo central? Então vamos contar. Primeiramente aqui eu tenho uma ligação dupla, que ocupa uma nuvem eletrônica, que eu tenho uma ligação covalente dativa, que também vai ocupar uma nuvem eletrônica, e aqui nós temos um par de elétrons livres, que também vai ocupar uma nuvem eletrônica. Ao todo, então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas, das quais eu tenho
duas ligações químicas, uma dupla, uma dativa e um par de elétrons livres. Essa geometria também é chamada de angular. Essa geometria angular, ela sempre vai se estabelecer quando eu tenho uma repulsão estabelecida entre o par de elétrons livres do elemento central e os átomos ligantes. Aqui está o par de elétrons livres, ele que é o responsável para deixar esta molécula com esta representação de acordo com a sua geometria chamada de angular. Aqui está. E o par de elétron livre aqui, ó, que foi o responsável por essa disposição. Agora a molécula de ozônio, ela tem uma ligação apolar, quer dizer que os átomos ligantes entre o oxigênio central e o que está ligado à sua direita e esquerda, eles são exatamente iguais. E o fato da ligação ser exatamente igual quer dizer que esta molécula ela tem uma geometria angular, sim, mas ela tem uma ligação covalente de natureza apolar. A ligação é de natureza apolar porque a diferença de eletronegatividade entre os átomos é igual a zero. Tá? Então, na molécula do ozônio, o fato da ligação covalente ser apolar vai garantir que a molécula seja também apolar? Não, 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 não. Para moléculas triatômicas, tetratômicas, pentatômicas, a polaridade não é colocada em consideração com a ligação covalente ser polar a polar. O que dá a polaridade da molécula é a sua simetria. Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central são três nuvens, 1, 2, 3. Átomos ligantes iguais são 2. Opa! Como vocês podem ver aqui na molécula do ozônio, o número de átomos ligantes iguais é diferente do número de nuvens. Isso quer dizer que a molécula do ozônio é assimétrica. E um detalhe que chama a atenção na molécula do ozônio. A molécula é assimétrica, certo? E a ligação covalente é apolar. Mas o fato da molécula de ozônio ter ligação apolar não garante o fato da molécula também ser polar. Nesse caso, não. A molécula tem ligação apolar, mas por ela ser assimétrica, então, conjunto, a molécula de ozônio é de natureza polar, mesmo apresentando ligação apolar, tá? E as moléculas de natureza polar, como no caso do ozônio, nós temos aqui as ligações entre moléculas polares do tipo dipolo-dipolo, ou também conhecido como dipolo permanente, entre as moléculas de ozônio. Dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Não é ligação de hidrogênio? Não, não. A ligação de hidrogênio tem que ter a presença do hidrogênio na molécula, e você pode perceber que não tem hidrogênio na molécula do ozônio. Muito bem. Agora nós vamos ver um outro exemplo aqui, que é a molécula do dióxido de enxofre, o SO2. Aqui na molécula do dióxido de enxofre eu vou colocar um oxigênio à esquerda, um oxigênio à direita, ao redor do átomo central. Todos esses átomos pertencem à mesma família, ou seja, 6A. Todos os átomos possuem 6 elétrons na última camada. 2, 4, 6. Agora, os dois átomos do lado esquerdo compartilham 2 pares de elétrons entre si, e ao fazerem esse compartilhamento, os dois átomos
acabaram de adquirir a estabilidade e ficaram estáveis com 8 elétrons. Mas o oxigênio da direita precisa de também 2 elétrons. O átomo central não poderá doar, mas ele pode emprestar o par de elétrons através da ligação covalente dativa. Agora, quantas nuvens eletrônicas eu vou contar ao redor do átomo central? Aqui eu vou contar a ligação dupla, uma nuvem eletrônica. A ligação covalente dativa eu também vou contar como uma nuvem eletrônica. E aqui o par de elétrons livres também ocupa uma região do espaço. E sendo assim, o par de elétrons livres vai contar como uma nuvem eletrônica também. Ok, então eu vou contar uma nuvem eletrônica. Ao total, então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 3 nuvens eletrônicas, temos um par de elétrons livres e a geometria aqui também é de natureza chamada de angular, devido à presença do par de elétrons livres. Então aqui nós temos o átomo de enxofre, uma ligação dupla, uma ligação dativa para cada átomo de oxigênio e aqui o par de elétrons livres não ligante. Esse par de elétron livre não ligante que é o responsável para fazer com que esta molécula fique nessa disposição de geometria angular. Bom, agora vamos para outra parte do exercício, verificar se ela é polar ou apolar, mas sem somar vetores, apenas analisando a sua simetria. Pela sua simetria, então eu tenho ao redor do átomo central 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Ok, vamos marcar aqui. E átomos ligantes iguais são 2 átomos ligantes iguais ao redor do átomo central. Muito bem, aí nesse caso, o número de nuvens é diferente dos ligantes iguais. Isso quer dizer então que a molécula do dióxido de enxofre, ela também é assimétrica. E consequentemente, as moléculas de natureza assimétrica são polares. A molécula do dióxido de enxofre é de natureza polar. Vou escrever aqui. Mas não posso chamar de uma molécula, entre aspas, superpolar. Não. Aquelas que particularmente são chamadas de superpolares quando nós temos o hidrogênio de uma molécula ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio de outra molécula. É uma molécula polar simplesmente. Bom, então, se é uma molécula polar simplesmente, elas estão ligadas entre si através das ligações dipolo-dipolo, ou também conhecidas como dipolo permanente, ou nós chamamos de forças de Van der Waals. Existem todos esses sinônimos aí para esses tipos de ligações intermoleculares. Tá, ok. Agora vamos fazer aqui no próximo exemplo a molécula do trióxido de enxofre, que é o SO2. Aqui está o SO2. Primeiramente, vamos escrever a sua fórmula eletrônica. Na fórmula eletrônica, eu vou colocar os elétrons da última camada ao redor do símbolo. Ok, então vamos lá. O átomo central é o enxofre. E ao seu redor, eu colocarei 3 átomos de oxigênio. O primeiro do lado esquerdo, o segundo do lado direito e o terceiro aqui embaixo, ao redor do átomo central. Todos os átomos pertencem à mesma família, que é a 6A, isto é,
possuem 6 elétrons na última camada. 2, 4, 6. 2, 4, 6. E esse aqui também, né? O oxigênio 2, 4, 6. E esse oxigênio, inclusive, 2, 4, 6. Os dois primeiros átomos aqui do lado esquerdo compartilham 2 pares de elétrons e ambos adquiriram a estabilidade que é ter 8 elétrons na última camada. Mas os outros átomos de oxigênio não ficaram estáveis e precisam de 2 elétrons. Então só tem uma possibilidade. Quando um átomo já fica estável e o outro precisa de 2 elétrons, só existe uma opção então. O átomo central ele vai, entre aspas, emprestar o par de elétrons livre para o átomo que precisa de 2 elétrons, estabelecendo o que nós chamamos de ligação covalente dativa. Qual é a geometria da molécula? Quantas nuvens eletrônicas eu conto ao redor do átomo central? 1, 2, 3. Existem pares de elétrons livres não ligantes? Não tem. Então a repulsão é estabelecida só entre os átomos ligantes. E essa geometria é chamada de triangular. Ou sinônimo também pode ser chamada de triangular ou trigonal plana. Planar, essa molécula é planar. E então, já que ela tem essa geometria trigonal plana ou planar, agora eu vou escrever a sua fórmula estrutural de acordo com a disposição dos átomos. Então eu tenho aqui uma disposição em forma triangular, assim. Um oxigênio aqui em cima, um oxigênio aqui do lado esquerdo e um oxigênio aqui do lado direito. Ok. Agora vamos, depois que determinamos a sua geometria, vamos agora descobrir a sua polaridade e o tipo de ligação intermolecular estabelecido entre as suas moléculas. Mas eu vou determinar a polaridade, mas não será através da soma de vetores. Não. Somatória vetorial é mais complexo. A simetria é bem mais simples. São 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. São 2 átomos ligantes, ou melhor, 2 não, são 3 átomos ligantes ao redor do átomo central. E nesse caso eu tenho número de nuvens eletrônicas igual ao número de ligantes iguais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esta molécula é de natureza simétrica. E o que mais? O que mais é o seguinte, que toda molécula simétrica, ela é de natureza apolar. Vou escrever aqui. A molécula simétrica, assimétrica, né? É simétrica. Agora vai. Toda molécula de natureza simétrica é apolar. E as moléculas de natureza apolar, agora sim, elas estão ligadas entre si através de ligações do tipo dipolo induzido, vamos colocar o nome aqui, ou dipolo instantâneo, ou dispersões de London, ou ainda forças de Van der Waals. Viram como fica fácil determinar a polaridade da molécula apenas levando em consideração a sua simetria? É muito fácil fazer esse estudo através da simetria da molécula sem levar em consideração a soma dos vetores.
Vamos ver mais um exemplo de uma molécula que aparece com muita frequência nos exercícios, que é a molécula da amônia. Tá, então eu vou aproximar um pouco mais aqui e vamos fazer esse estudo. Primeiramente, eu só gostaria de lembrar que as famílias você consulta através do uso da tabela periódica. Então eu tenho aqui um átomo de nitrogênio e ligado ao seu redor eu vou colocar 3 átomos de hidrogênio, um do lado esquerdo, o segundo aqui do lado direito, o terceiro aqui embaixo. Sempre ao redor do átomo central. Cada hidrogênio tem um elétron. E o nitrogênio da família 5A tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para 8, o nitrogênio vai compartilhar 3 pares de elétrons. Aí ele fica com 6, mais um aqui 7, e mais um aqui, total de 8 elétrons. Ok, agora quantas nuvens eletrônicas eu vou contar ao redor do átomo central? Ao redor do átomo central, então eu vou contar 1, 2, 3 e o par de elétron livre também. Total, 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Não tem uma ligação estabelecida com o par de elétron livre. Então, se o par de elétron livre não faz ligação, significa dizer que esse par de elétron ele faz uma força de repulsão entre os átomos ligantes e a geometria é chamada de piramidal. Bom, já que essa geometria é do tipo piramidal, agora eu vou escrever a fórmula estrutural conforme a disposição da sua geometria. Essa é a forma de representar a molécula da amônia através da geometria piramidal, e o responsável por essa geometria foi o par de elétrons livre do elemento central. Aqui está. Bom, agora vamos ver o seguinte. Eu quero descobrir se essa molécula ela é simétrica ou assimétrica, consequentemente se ela é polar ou apolar, e o tipo de ligação intermolecular. Ok, então vamos colocar aqui do lado direito e vamos completar essa questão. Primeira questão: quantas nuvens eletrônicas eu vou contar ao redor do átomo central? Nuvens eletrônicas? 3. Então eu vou escrever aqui 3 nuvens eletrônicas. São 3 átomos ligantes iguais, são 4 nuvens eletrônicas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 3 são os átomos ligantes iguais ao redor do átomo central. Bom, 4 nuvens e 3 átomos ligantes ao redor do átomo central. Isso quer dizer, então, se o número de nuvens eletrônicas é diferente dos ligantes iguais, essa molécula ela é assimétrica. Essa molécula é de natureza assimétrica. É uma molécula de natureza assimétrica, então ela é polar? Sim, ela é polar. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ela é uma molécula polar ou uma molécula superpolar? O que você chama de superpolar? Superpolar é quando eu tenho um átomo de hidrogênio de uma molécula ligado ao nitrogênio, flúor ou oxigênio de outra molécula. Ah, tá, nós temos sim, olha aqui, ó, nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, essa molécula, entre aspas, né, ela pode ser chamada assim de superpolar. Ok, então vou colocar aqui do lado e vou completar para vocês o resultado. A molécula da amônia é uma molécula polar, entre aspas, superpolar.
do tipo hidrogênio de uma molécula ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio da outra. Então, as ligações intermoleculares são do tipo ligações de hidrogênio. Ok? Tudo bem? Muito bom. Eu vou agora fazer aqui o próximo exemplo, que também é uma molécula de natureza tetratômica, ou seja, constituída por 4 átomos, tá? E nós temos o elemento central sendo o boro, o átomo de boro. O boro nós já tínhamos estudado ele quando estudamos o átomo de boro. Quando nós estudamos a hibridação do tipo sp2. O boro, ele faz 3 ligações covalentes com o átomo de hidrogênio. Ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada. Mas como ele não tinha 3 orbitais atômicos incompleto, então ele foi obrigado a fazer um processo conhecido como hibridação e formar um orbital híbrido juntando um S com 2P para justificar essas 3 ligações. E ele, um detalhe, o boro não tem par de elétrons livres. Ok. Então, as nuvens eletrônicas ao redor do boro são apenas 3. 1, 2, 3. 3 nuvens eletrônicas não têm par de elétron livre. A disposição das nuvens faz com que nós tenhamos uma força de repulsão entre os átomos ligantes ao elemento central, de tal forma que essa repulsão estabeleça uma geometria do tipo trigonal planar, ou trigonal plana, como queira. Ok, essa molécula tem uma geometria trigonal plana, né, triangular. Logo, a sua fórmula estrutural ficará disposta em forma triangular ou trigonal planar, que é isso daqui, ó. Tudo bem? Tudo bom. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos discutir se essa molécula ela é simétrica ou assimétrica e depois posteriormente verificarmos se ela é polar ou apolar e se as ligações estabelecidas entre as moléculas faz com que o tipo de ligação intermolecular entre elas, qual é a sua natureza. Ok, agora eu vou aproximar um pouquinho isso daqui e vamos contar quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central. Bom, vamos contar aqui, vejamos. Nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 1, 2, 3. 3 nuvens eletrônicas. Ok, então vamos colocar aqui. Átomos iguais ligados ao redor do átomo central. 3. Então agora eu tenho aqui um número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central exatamente igual ao número de ligantes iguais ao redor do átomo central. E isso faz com que esta molécula seja de natureza simétrica. Muito bem. E essa molécula, por ser simétrica, ela é de natureza apolar. Escrever aqui, ó, apolar. E toda molécula de natureza apolar, elas estão ligadas entre si através de que tipo de interação? Ligação chamada forças de Van der Waals, ou
também conhecido como dipolo instantâneo, ou também chamado de dipolo induzido, ou dispersões de London. Qualquer uma dessas denominações pode ser aplicada neste caso. Bom, eu coloquei aqui todos os casos importantes que se referem às moléculas com 3 átomos, 4 átomos, e agora vamos estudar algumas moléculas de natureza pentaatômica, isto é, constituídas por 5 átomos. E vamos fazer simultaneamente essas duas moléculas aqui, ó. Simultaneamente. Vamos estudar a molécula do gás metano e a molécula de clorometano ao mesmo tempo, tá? Para compararmos a polaridade de ambas. Muito bom, então vamos começar. Em primeiro lugar, eu vou colocar ao redor do átomo central os seus átomos ligantes, e aqui são 4, né? 4 átomos ligantes exatamente iguais. Um do lado esquerdo, um do lado direito, um aqui embaixo e o outro aqui em cima, ao redor do átomo central. Aqui nós temos o hidrogênio com um elétron e vai compartilhar um par de elétrons com o carbono. E aqui nós temos o átomo central, que é o carbono, ligado a um hidrogênio de um lado, um átomo de cloro do outro lado, um hidrogênio aqui embaixo e um cloro aqui em cima. A ordem não importa. O cloro vai compartilhar um par de elétrons com o hidrogênio, porque o cloro pertence à família 7A. Aqui temos 2 átomos de cloro nas mesmas condições. E aqui temos o hidrogênio que vai compartilhar um par. Então vamos fazer os compartilhamentos. Carbono com hidrogênio, compartilhamento de 4 pares de elétrons. O carbono, que tinha 4 elétrons, ficou estável com 8. Aqui também a mesma coisa. Nós teremos aqui o compartilhamento de 4 pares de elétrons entre o carbono e o cloro. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Agora que o átomo de carbono já compartilhou os seus elétrons, eu tenho quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, que é o carbono? 4 nuvens eletrônicas. 1, 2, 3, 4. Beleza, aqui nós temos 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4. Da mesma maneira que a molécula anterior, aqui também nós temos 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. 4 nuvens eletrônicas são 4 átomos ligantes e a geometria é chamada de tetraédrica. Muito bom. Se a geometria é do tipo tetraédrica, logo vamos escrever a fórmula estrutural em forma de um tetraedro regular. Perfeito, então vamos desenhar aqui um tetraedro. Tetraedro regular eu escrevo desta maneira aqui, ó, o átomo de carbono e os seus 4 grupos ligantes, nesse caso exatamente iguais, né? São 4 átomos de hidrogênio. Ok, aqui nós temos um átomo de carbono com 4 ligações, sendo um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio, um átomo de cloro e outro cloro. Agora vamos discutir aqui
se essas moléculas são de natureza polar ou apolar pela soma dos vetores. Não, que soma dos vetores? Nada, é complexo somar vetores. Então o que você sugere? Vamos determinar a polaridade pela simetria. É mais simples a resolução e não envolve muita complicação, não. Então me mostre como que é essa questão da simetria. É fácil. Aqui nós temos 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, 4 átomos ligantes exatamente iguais, e quando o número de nuvens eletrônicas é igual ao número de ligantes iguais, essa molécula é simétrica. Já aproveitando a oportunidade para responder a próxima molécula simultaneamente, nós temos aqui nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, são 4. Átomos ligantes iguais ao átomo de carbono são 2. E quando o número de nuvens eletrônicas é diferente dos ligantes, o que isso significa? Isso significa que esta molécula ela é de natureza assimétrica. Nossa, veja que interessante. A molécula com a mesma geometria molecular, que é tetraédrica, dependendo dos seus átomos ligantes, ela pode ser de natureza simétrica ou assimétrica. Sim, exatamente, pode ser simétrica ou assimétrica. Então, primeiramente, a molécula do gás metano, que é simétrica, é apolar. E a do diclorometano, que é assimétrica, esta é polar. Veja que modifica, né? A polaridade em função da simetria. Bom, então esta molécula de natureza apolar, que é o gás metano, essas moléculas estão ligadas entre si através da interação de polo instantâneo ou de polo induzido, ou força de London ou força de Van der Waals. Já essas moléculas do haleto orgânico, cuja simetria da molécula quer dizer que ela é assimétrica e polar, aí elas já estão ligadas entre si através da interação chamada de polo ou de polo permanente. Tudo bem? Vocês estão entendendo? São vários exemplos, né, que eu fiz a fim de facilitar o seu estudo e melhorar o entendimento dessa revisão de ligação covalente, geometria molecular, que mais? Polaridade da molécula e ligações intermoleculares. Muito bem, eu quero finalizar essa aula fazendo esses 2 exemplos aqui do íon hidroxônio e do íon amônio, simultaneamente, como eu fiz no anterior. Aqui no íon hidroxônio, o que essa carga representa? Essa carga positiva indica que dos 3 hidrogênios que existem na molécula, um dos hidrogênios não tem elétron. Então eu vou colocar aqui o átomo central, um hidrogênio do lado esquerdo, um hidrogênio do lado direito, e vou colocar um outro hidrogênio aqui embaixo. Como é que é? Repete o que aquela carga positiva indica? Que um dos 3 hidrogênios não tem elétron. É isso que essa carga representa. Então, digamos que seja esse aqui de baixo. Tudo bem, então. O oxigênio tem 6 elétrons, ele é da família 6A, né? 2, 4, 6. E aqui, no caso do íon amônio, a mesma coisa. Essa carga positiva significa que dos 4 hidrogênios existentes na molécula, um deles não tem hidrogênio. É isso que significa. Então digamos que o átomo que não tem hidrogênio é esse aqui da parte superior. Aí os outros possuem um elétron.
e o nitrogênio tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos compartilhar os elétrons agora. Aqui no íon hidroxônio, hidrogênio ligado a oxigênio, oxigênio ligado a hidrogênio, e os dois ficaram estáveis. O hidrogênio tinha 1, fica com 2, o oxigênio tinha 6, ficou com 8. E aqui nós temos um par de elétron livre que vai ser atraído pelo hidrogênio que está na molécula sem o seu elétron, estabelecendo assim a ligação covalente dativa. No amônio, a mesma coisa, o hidrogênio compartilha o par de elétrons com o nitrogênio vai fazer isso 3 vezes, porque ele tem 5 elétrons, para 8 compartilha 3 pares. E aqui nós temos um par de elétrons sendo atraído pelo nitrogênio que não tem elétron através da ligação dativa. Todo composto constituído por uma carga positiva, ele deve ser colocado entre colchetes, assim, dessa maneira aqui, ó, com carga positiva para fora. Aqui é a mesma coisa, como nós temos uma carga positiva aqui, todo composto que apresenta essa carga positiva é representado entre colchetes. Vou fazer aqui de novo. Não ficou bom, eu vou repetir. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor de cada átomo? Bom, aqui ao redor do oxigênio eu tenho 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. E tem o par de elétron livre que também deve ser contado. Ao total são, portanto, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. E não tem par de elétrons livres. Tá, então o par de elétron faz uma força de repulsão, de modo que a molécula apresenta uma geometria chamada de geometria piramidal. Ok. E a disposição dos átomos na geometria piramidal, como é que fica? Parecido com aquela molécula da amônia. Então eu tenho aqui o átomo de oxigênio fazendo 4 ligações e tendo um par de elétrons livres. E por se tratar de ser uma molécula com carga, por isso nós deveremos obrigatoriamente representar essa molécula com carga através de colchetes, dessa maneira aqui, e a carga positiva aqui para fora. Tá, e uma dessas 3 ligações, qualquer uma que você quiser, representa-se a ligação dativa, e aqui nós temos o par de elétrons livres responsáveis por essa disposição. Já o íon amônio tem ao redor do átomo central 1, 2, 3, total 4 nuvens eletrônicas. Não tem par de elétrons livres. Tá, então se não tem par de elétron livre, só a repulsão das nuvens eletrônicas, essa geometria é chamada de tetraédrica. E por ser tetraédrica, eu vou escrever a sua fórmula estrutural conforme a disposição da sua geometria, em forma de um tetraedro regular. Veja como é que fica, em forma tetraédrica. Agora sim. 1, 2, 3, 4 ligações. A molécula é iônica, então ela é colocada obrigatoriamente em colchetes e a carga positiva para fora. E aqui nós temos o átomo de nitrogênio ligado a 4 hidrogênios, e aí uma ligação das 4 é a dativa. Digamos que seja essa de cima, ou da esquerda, ou da direita, ou de baixo. Qualquer uma delas, o que você quiser. Pronto.
acabamos de determinar a geometria da molécula do hidroxônio, que é piramidal, e da molécula do íon amônio, que é tetraédrica. Agora vamos ver a polaridade e o tipo de ligação intermolecular simultaneamente. Tá? Então vamos lá, ao mesmo tempo, ao redor do átomo de oxigênio do hidroxônio, eu conto 4 nuvens eletrônicas, sendo que átomos iguais ao átomo central são 3, são 3 hidrogênios, e nesse caso o número de nuvens diferente dos ligantes significa que essa molécula é de natureza assimétrica. E essa molécula de natureza assimétrica, ela é polar. O amônio também? Vejamos, o amônio eu tenho 4 nuvens eletrônicas, 4 ligantes iguais. Quando o número de ligantes é exatamente igual de nuvens, não é igual não. A molécula do íon amônio é simétrica. E por ela ser simétrica, ela é de natureza apolar. Tá, então eu vou escrever isso daqui, ó, que a molécula do íon amônio, que é o NH4, ela é de natureza apolar. Perfeito. Agora, para nós finalizarmos, vamos colocar o tipo de ligação intermolecular. No caso da molécula do hidroxônio, nós temos hidrogênio ligado ao oxigênio, né? Hidrogênio ligado ao oxigênio, aqui nós temos, nesse caso, ligações de hidrogênio. E toda e qualquer molécula de natureza apolar, elas estão ligadas entre si através da ligação de polo induzido ou de polo instantâneo, ou chamado forças de London, ou também força de Van der Waals. É tudo sinônimo. Ok, então eu citei aqui para vocês moléculas com 3 átomos triatômicas, moléculas com 4 átomos, que são as tetraatômicas, e as pentaatômicas, que são moléculas que contêm 5 átomos. Todas as polaridades são dependentes da geometria e da simetria, mas isso aqui não vale para moléculas biatômicas. Para as moléculas biatômicas, o critério é somente a polaridade da ligação e da molécula. Aqui, entre os 2 átomos de hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é nula, e, consequentemente, eu posso afirmar que esta ligação entre os átomos de hidrogênio é de natureza apolar. Não existe polo positivo nem negativo, porque os átomos são iguais. Essa ligação é apolar, consequentemente, ela vai originar a polaridade da molécula. A molécula também é apolar. Em moléculas constituídas de 2 átomos, a polaridade da molécula é proveniente da polaridade da ligação. Mas atenção, isso só é válido para a molécula biatômica. Aqui nós temos o cloro mais eletronegativo que o hidrogênio, delta menos, e o hidrogênio menos eletronegativo que o cloro, delta mais. E aqui está o chamado de vetor de polo elétrico. Portanto, essa ligação entre o átomo de hidrogênio e o cloro é de natureza polar. E já que essa ligação é polar e a molécula é biatômica, consequentemente, a molécula também é polar. Mas isto
só é válido para moléculas biatômicas. Ligação polar, molécula polar. Ligação apolar, molécula apolar, certo? Quando a molécula tem 3, 4 ou 5 átomos, aí a polaridade da molécula dependerá da sua simetria. Senhores e senhoritas, aqui está pronto uma revisão sobre vários temas que foram colocados através da resolução desses exercícios em forma de uma tabela. Então nós acabamos de fazer a revisão da ligação covalente. Aqui está. Depois nós vimos a geometria molecular, a polaridade da molécula e as ligações intermoleculares. Espero que essa revisão tenha ajudado o seu estudo. Meu muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade.